tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo. Eu sou Jean Fortunato e eu tô aqui para falar com vocês sobre base. Tem muita gente ainda com dificuldade de escolher o tom da base, com dificuldade de escolher qual tipo de base. Se tem um assunto que você vê com frequência, com muitas visualizações, é quando se trata de base. Então eu tô aqui hoje para te ajudar a conhecer mais sobre o tema, né? E te ajudar a escolher o tom certo e etc, etc. Vem comigo que eu separei aqui uma aulinha rápida, mas eficiente para vocês, tá bom? Então vamos começar pela primeira coisa. O que você espera de uma base? Quais são as suas expectativas a respeito desse produto? Isso é uma das perguntas mais importantes, assim, ao começo de tudo. Aí eu vou dar um exemplo que eu posso, né, falar do meu, claro. Então, eu hoje espero, eu já gostei de bases, assim, com altíssima cobertura, com uma reprodução, assim, bem mate. Hoje, eu já prefiro uma cobertura de leve a média, ou seja, que dê uma leve, né, que traga uma leve cobertura, traga um leve viço e que dure bem, pelo menos 6 horas, tá? Então, são duas características na base que eu acho, assim, imprescindível. Tem outras que eu penso e que espero também, mas são duas imprescindíveis. Então, é o tipo, né, de cobertura, que eu não gosto daquele estilo rebocão, um estilo mais leve, mais viçoso, né? E o segundo é a duração, tem que durar bem. E você? Você gosta de um estilo mais mate? Gosta de um estilo mais hidratante? Começa a pensar sobre essas características da base para que você escolha a base ideal para você, ok? Segunda coisa que você tem que colocar aí em jogo. Qual é o seu tipo de pele? É normal? É oleosa? É mista? É seca? Porque a depender do seu tipo de pele... Só um momentinho. Desligou o quê? Computador. Tá, então me espera lá embaixo, amor. Então, depois de você pensar, né, quais são as suas principais expectativas a respeito da base, depois de você pensar e associar isso ao seu tipo de pele, você vai ter já vai ter um norte, assim, bem forte. Exemplo, a minha pele é seca, não é o meu caso, a minha pele é seca e eu gosto de base que tenha um leve viço, justamente porque minha pele não tem. Então eu vou escolher uma base mais hidratante. Então pode acontecer de você ter uma pele, como é o meu caso, eu tenho uma pele mista, mas gosto de uma base que traga um certo viço, né, um brilho, um glow, como a gente costuma falar, né, atualmente. Pode, desde que essa base não deixe a minha pele oleosa. Super. Existe? Existe. Hoje no mercado já existe esse tipo de base. Eu já falei aqui pra vocês algumas vezes no Instagram também. Pra mim, a base da Quem Disse Berenice Aqua traz esse efeito. A base da MAC, a Studio Fix, desculpa. Ela tem ela é bem sequinha e tem um leve brilho. Então tem várias marcas aí que hoje traz essas características, tá? E tem longa duração. Mas aí depois a gente vai falando sobre indicações em outros vídeos. Esse daqui é para ensinar a vocês como escolher, né, a base. Então vamos voltar. Pensando então, já está definido o que você espera. Depois, já está associado ao seu tipo de pele, né? E terceiro, você tem que pensar no seu tom. Qual é o seu tom? Seu tom é mais amarelado? Seu tom é um pouquinho rosado? Então, as bases normalmente elas trazem cores baseadas em subtons. Então, quais são os subtons? Ou ele é amarelado, ou ele tem um fundo mais quente, que é amarelado, ou ele tem um subtom mais frio, que é rosado, tá? E tem bases também, muitas, que trazem o subtom neutro. Se você não sabe qual o seu, eu te indico a usar o neutro. Eu tenho um subtom amarelado, a maioria das pessoas, né, das brasileiras, tem um subtom amarelado. A maioria, não são todas, tá? Então,
fica a dica, se você não sabe qual o seu, pega um subtom neutro que vai dar super certo, beleza? Pensando também, depois de você ter associado, né, o seu tom de pele, o que é que você vai fazer? Você vai testar a base. Então, já sei mais ou menos qual a base que eu quero, né? E aí você, gente, vai ter que pesquisar, né? Bases que entregam longa duração, bases que entregam um certo brilho. E aí, a gente tem o YouTube para ajudar a gente nessa pesquisa e super ajuda, porque o que não falta aqui é resenha sobre base, né? Feito isso, você já selecionou mais ou menos qual é a base que você quer, ou a marca e etc. Então, você vai na loja, e eu indico você ir na loja física, né? Claro, nesse caso, para escolher base, você tem que testar, né? Então, loja online não vai te ajudar nisso agora. Então, você vai na loja física e vai testar a base. Você pode testar a base na mão? Pode, também. Então, o que eu faço e te oriento a fazer, porque foi o que mais me ajudou. Eu testo 3 tons na minha mão. E nesse teste, eu já vejo a textura. Eu já vejo se ela escurece depois, ou se escurece pouco ou muito, ou se não escurece, que a gente chama de oxidação. Nesse teste, eu também vejo se ela seca muito rápido ou demora de secar, como é a textura dela, se é muito seca ou se ela tem uma textura hidratante. Tudo isso a gente consegue sentir aqui, tá? No dorso da mão. Então, eu coloquei 3 tons aqui aproximados, ó, pra vocês verem que tem um tom aqui que tá bem próximo da palma da minha mão, tá? Então, se aqui fosse o tom do meu rosto, eu escolheria esse tom aqui, que é o que tá mais próximo. Pode ser que você não ache um tom exatamente do cor da sua pele. Hoje as empresas têm se preocupado muito em fazer diversos tipos de tons e tal, mas, gente, existem muitos tons, muitos. Então, é muito provável que você não ache exatamente o tom da sua pele, mas você vai achar um tom aproximado e já tá ótimo, né? Então, o que é que você vai fazer? Se você tiver levemente bronzeada, e aí seu rosto provavelmente, né, está com um tonzinho mais claro, e normalmente isso acontece. O tom do nosso rosto é diferente do pescoço, e é diferente, né, do tom do nosso braço. Ó. Olha a cor do meu braço para a cor do meu rosto. É bem diferente. Por quê? Porque aqui pega muito sol, né? E aqui pega pouco, porque a gente usa protetor ou bloqueador, né? A gente não expõe normalmente o rosto, mas o corpo acaba que fica um pouco mais exposto, até dirigindo, o sol bate aqui e por aí vai, né? Então, por isso que eu não posso escolher o tom da minha base baseado no tom do dorso da minha mão, né? Do braço. Então, o tom da minha base eu vou escolher aqui, exatamente no rosto, tá? Então, o que é que eu faço? Eu coloco 3 tons aqui pra saber mais ou menos, né? Eu já descarto esse e vejo que pelo tom do meu dorso ser mais escuro do que o do meu rosto, eu tenho que pegar ainda um tom abaixo desse, ok? E aí, como é que você vai testar? Você vai lá na loja e vai escolher, então, dizer, olha, moça, eu quero um tom aqui abaixo desse pra eu testar. Aí você vai testar da seguinte forma, você vai pegar a base, um pouquinho só de base, tá? E aí você vai espalhar, ó, no seu rosto, e é pra espalhar, tá? Não é pra fazer assim, só assim. Coloca 2 quilos aqui de produto, faz uma linha aqui, olha a diferença dessa cor pra essa, né? Então, quando você coloca muito produto assim acumulado, ela tende a ficar mais claro do que se você espalhar o produto. E o certo é o quê? Espalhar. Então, espalha até aqui, ó, e vê se tá nivelado. Espere um pouco para ver se o tom vai escurecer, né? Se vai oxidar ou se não. Então, passa aqui, ó, na lateral do seu rosto. Se quiser colocar outro tom aqui, aconselho um tom parecido aqui para você testar e tirar dúvida, né? Então, ó, passa e aí acompanha, né? Então, como eu falei pra vocês, o pescoço normalmente vai ter um tonzinho a menos do que aqui, mas nada demais. E aí sai da loja, dá uma volta, vai em outro, tenta ir pra luz natural, né? Porque às vezes a luz da loja tem tons muito quentes e isso atrapalha, né? A gente enxergar a realidade, porque a realidade mesmo a gente consegue ver na luz natural. Então, se você puder até usar e depois que você for para casa olhar direitinho numa luz natural,
eu acho melhor, eu recomendo, tá? Pra você não errar mesmo. Então, esse tom aqui, ele tá levemente um pouco acima do tom ideal da minha pele. Isso não me incomoda, tá? Principalmente por quê? Porque aqui os meus braços, né, sempre estão mais moreninhos do que o meu rosto. Então, isso aqui não me incomoda. Isso aqui pra mim tá, ó, super ok, esse tom, tá bom? Então, faz isso. Testa, ó, espalha no rosto todo, na lateral todo, na bochechinha. Espera, olha na luz natural e aí você consegue escolher direitinho o seu tom, o seu tom da base, tá? Eu ia dizer o tom da pele. Beleza? Feito isso, você vai pensar, tá bom, e como é que eu aplico? Aplico com esponja, com pincel, com os dedos? Gente, o que você quiser. Pode espalhar com os dedos, pode espalhar com pincel, pode espalhar com a esponja. Eu já passei por essas 3 fases, tá? Já gostei muito de espalhar com os dedos e eu acho que o acabamento fica muito bom. Gosto muito de aplicar com pincel também e gosto muito da esponja. Se você me perguntar qual a melhor forma, eu gosto de aplicar com os dedos ou com o pincel e dar acabamento com a esponja. Agora tudo tem prós e tem contras. Vamos pensar. Com os dedos, quais são os contras que pode, por causa da quentura da ponta do dedo, pode trazer um pouco mais de oleosidade. Então, para quem tem pele mista oleosa, isso pode gerar mais oleosidade na sua pele, né? E o outro é que a gente fica suja. Isso foi um baita de um motivo de eu parar de espalhar com os dedos. Eu não aguentava mais sujar os dedos e depois ter que lavar e nananã. Então, quais são os pontos positivos para mim de espalhar com os dedos? Eu acho que fica com um acabamento muito bonito. Eu gosto, tá? Pincel. Ela dá, quando a gente aplica com pincel, ela te dá mais cobertura do que com a esponja, tá? Porém, tem um outro lado, que é o lado negativo pra mim, é que normalmente o pincel deixa um pouco de, vamos dizer... O pincel deixa... Ai, gente, qual é a palavra? Deixa um pouco de acúmulo. Deixa um pouco, Ai, gente, que ódio! Lembrei! O pincel deixa com excesso, normalmente deixa com um pouco de excesso, tá? Então a esponja, ela traz um acabamento mais natural, um acabamento mais leve, traz menos cobertura, que isso pode ser um aspecto negativo ou não, a depender do que você espera. E a esponja, ela suga um pouco de produto, que pode ser, para algumas pessoas isso é um fator bem negativo, tá? E ela tem um ponto bem importante para mim, ela tira o excesso. Então, normalmente eu gosto de aplicar só com a esponja, tá? Porque eu gosto desse acabamento leve e odeio excesso. Então, ela se enquadra melhor. Por isso eu te digo, depende do que você quer, do que você espera e do que você gosta. Então, como eu falei pra vocês, eu gosto mais de aplicar com a esponja, tá? E eu gosto, já coloquei um vídeo aqui falando sobre isso, mas eu gosto desse tipo de esponja, ó, como foi, gente? Que tem esse corte, porque eu acho que esse aqui ajuda muito, tá? Então, vamos começar a aplicar. E aí, você vai começar, ó, do centro do seu rosto, porque é essa aqui a região que mais precisa de cobertura. Então, sempre comece, ó, com os excessos de produto aqui nessa região. E aí, depois você vai espalhando para as laterais. Vale lembrar, né, gente, ó, que são batidinhas. Você tá colocando, aplicando a base ou o produto na pele, tá? Não é pra ficar esticando assim, ó, com força, porque aí você vai arrastar produto, não vai aplicar. Com o restinho que tá aqui na esponja mesmo, ó, eu trago pra fazer um degradê aqui no pescoço. E eu não passo base no pescoço, tá, gente? Eu não acho necessário, a não ser que eu erre totalmente o tom da base. Aí eu vou ter que descer pro pescoço e pro colo. Mas se o tom da base tá adequado, você não precisa fazer isso, ó. Só basta você arrastar aqui, ó, nessas laterais, levemente, pra que faça um degradê, fique bem esfumado. E tá tudo certo.
gente, porque eu acho horrível. Deixa eu contar um segredo aqui pra vocês, uma fofoca. Eu acho horrível passar base no pescoço, no colo. Vou dizer por quê. É uma meleira total. Porque a base, mesmo que ela esteja selada, se você encostar na pessoa, vai melar a pessoa toda. Então eu sou uma pessoa assim muito afetiva. Eu gosto de abraços, de coisas, de encostar, eu gosto de ser feliz, ser livre. E aí, como é que eu vou fazer isso com um negócio todo melado? Como é que eu vou trocar de roupa? Como é que eu vou viver? Não tem como. Desabafei já. E aqui na testa, gente, é o lugar que eu menos aplico base. Menos, eu tô espalhando aqui com o resto do resto aqui, ó. Não precisa, porque quanto mais base você colocar na sua testa, mais vai marcar as linhas de expressão, a não ser que seu botox esteja em dia, aí você pode tascar ali base na testa, tá bom? Como eu não tenho botox, eu tenho que cuidar. E aqui, ó, na raiz do cabelo, eu dou leves arrastadinhas, ó, pra não ficar parecendo uma máscara e pra não manchar a raiz do cabelo. Se você vier com muito produto aqui, você vai pintar o cabelo, vai ficar bem feio. Ó, se quiser usar o outro lado da esponjinha em todo o rosto para tirar qualquer excesso, principalmente aqui, ó, que gosta de acumular, aqui embaixo. Eu gosto de fazer isso, aqui no cantinho do nariz, ó. E pronto! Parabéns! Eu tenho certeza que depois dessas instruções você vai conseguir acertar o tom da sua base. Não me decepcione! Vai lá na loja que você vai conseguir acertar o tom da sua base, tá bom? Preste atenção nas dicas que eu deixei aqui. Deixei várias dicas para ajudar a sua vida, que esse é meu intuito, tá bom? Se você tiver dúvidas, pode deixar aqui nos comentários aqui embaixo. Pode ir lá no meu Instagram, mandar direct, que eu respondo para vocês com todo prazer, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Eu vou fazer outros vídeos aqui para iniciantes, explicando passo a passo. E é tudo uma maravilha. Fiquem com Deus. Deixe seu like. Não esqueça, se inscreva, compartilhe, faça o pacote completo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.